David Attenborough, uma das vozes mais influentes da conservação da natureza a nível mundial, disse algo profundamente marcante durante o lançamento da sua última obra, o filme Ocean. Ele disse o seguinte: após quase 100 anos no planeta, hoje eu entendo que o lugar mais importante da Terra não está em terra firme, mas sim no mar. E é uma afirmação que faz total sentido. Afinal de contas, são os oceanos que cobrem 71% da superfície terrestre, disponibilizam 97% do espaço disponível para a vida e contribuem de forma significativa para a segurança alimentar global. Mas, acima de tudo, os oceanos são os verdadeiros pulmões do nosso planeta, pois são eles que produzem mais da metade do oxigênio que respiramos e que absorvem quantidades imensas de dióxido de carbono, contribuindo para a regulação do clima. E quando falamos dos oceanos, não tem como não pensarmos nos seus maiores símbolos, que não são os pinguins, são as baleias e os golfinhos, o grupo dos cetáceos. Esses animais possuem uma importância muito maior do que a gente pode imaginar nas nossas vidas. Ao se deslocarem de um lugar para o outro, migrarem entre regiões polares e tropicais, realizarem grandes mergulhos em profundidades, voltarem à superfície, visitarem costa, oceano e estuários, eles vão fertilizando os oceanos e estimulando a produção do fitoplâncton, esse pequeno organismo que é o responsável por produzir grande parte do oxigênio. Ou seja, enquanto se alimentam e se deslocam, os cetáceos vão deixando os nossos mares férteis, os nossos oceanos limpos e, acima de tudo, a terra respirando. Mas como estamos tratando os nossos oceanos e a nossa biodiversidade? Nessa figura, nós temos aqui representações da caça ilegal de espécies ameaçadas, da poluição plástica dos oceanos e da pesca excessiva, aqui representada pela pesca de arrasto industrial, que devasta o fundo do mar para obter apenas 10% do que pesca. O que essas imagens têm em comum? Bom, todas elas, se nós olharmos em detalhe, evidenciam de forma bastante clara que elas estão relacionadas a uma questão de comportamento humano. E não é à toa que hoje nós vivemos um período sem precedentes na história do planeta, que é uma aceleração gigantesca da perda da biodiversidade e que afeta, inclusive, esses animais tão importantes e cativantes quanto os golfinhos, especialmente os golfinhos costeiros, que sobrepõem parte da sua distribuição com grandes atividades humanas. Para vocês terem uma ideia, das 72 espécies de golfinhos que existem no mundo, 23% estão ameaçadas de extinção em algum nível. Hoje, exatamente hoje, nós estamos assistindo à extinção da vaquita, que é um pequeno golfinho que vive lá no Golfo da Califórnia e que vem sistematicamente sendo afetadas, impactadas pelas capturas incidentais em redes de pesca, quando não há intenção de matar o animal, mas ele acaba caindo nas redes. Há 30 anos atrás, existiam 600 animais. Hoje restam apenas 9 animais. Vocês podem contar nas duas mãos de vocês. E o que isso nos mostra? Bom, isso nos mostra que os esforços de conservação para diminuir esses impactos no que se relaciona à questão da pesca de cetáceos têm falhado na sua grande maioria. E o que eu defendo hoje aqui? Eu defendo hoje que a principal razão para esse fracasso, uma das principais razões, é a falta de conexão que existe da academia, dos tomadores de decisão, com a vida real. Porque nós precisamos entender que o componente mais importante dentro de tudo isso são as pessoas. Então nós precisamos integrar, compreender a dimensão humana dentro do processo de conservação. O que eu aprendi com um caso real e emblemático que eu vou contar rapidinho aqui para vocês. E esse caso que eu trago é do boto de Lahille, uma espécie de golfinho criticamente ameaçada de extinção, para a qual eu tenho dedicado os últimos 25 anos da minha vida. Muita persistência nesse caso. Esses animais eles distribuem-se somente entre o sul do Brasil, o Uruguai e a Argentina, e hoje restam somente 600 animais vivos na natureza.
São animais belos, são animais cativantes, inteligentes, que possuem características únicas, como, por exemplo, a pesca cooperativa com os pescadores artesanais de tarrafa, que ocorre somente aqui no sul do Brasil, onde os botos pressionam os cardumes de tainha contra os bancos de areia, sinalizam para os pescadores que arremessam a sua tarrafa e que capturam muito mais peixe para alimentar suas famílias do que quando o boto não está ajudando nessa interação. E os botos se aproveitam daqueles peixes que também estão fugindo da rede. Também são esses animais que dão as boas-vindas aos marinheiros que aqui chegam, pelo Porto de Rio Grande, principalmente, né, e que participam do dia a dia das comunidades costeiras, fazendo parte da sua história, da sua cultura e da sua sobrevivência. E é no estuário da Lagoa dos Patos, no sul do Brasil, que esses animais encontram um ambiente repleto de alimento e que também lhes confere muita proteção. E ali vivem uma população de aproximadamente 90 animais. Essa população tem sido monitorada pelo Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande há mais de 50 anos, desde 1974. O monitoramento ocorre sob duas formas: a partir de terra e a partir de monitoramento por água. A partir de terra, nós buscamos, se monitoramos o litoral do Rio Grande do Sul, a busca de carcaças para entender os níveis de mortalidade dos animais e realizar estudos de ecologia. A partir do monitoramento embarcado, nós estudamos a sua distribuição, o seu comportamento e podemos aplicar uma técnica chamada de fotoidentificação, que ela nos permite reconhecer individualmente cada animal da população através dessas marcas naturais presentes nas nadadeiras dorsais. E com isso a gente consegue estimar a abundância, saber se a população está crescendo, saber se a população está reduzindo. E a gente já descobriu algumas coisas muito interessantes que só com monitoramento de longo prazo é possível descobrir. Por exemplo, a gente descobriu que a fêmea dessa espécie, ela pode viver aqui até 44 anos. Só que ela só vai começar a ter filhote com 9 anos de idade, mais ou menos. E ela só vai ter um filhote a cada 3 anos, na média. E o que isso significa, né? Isso significa e mostra o quão sensível eles são às nossas ações. Então, esses nossos dados de 50 anos, de mais de 50 anos de monitoramento, sempre mostrou que a fonte da mortalidade era uma fonte natural. Contudo, entre 2002 e 2006, tivemos aí 5 anos onde esses animais sofreram com as capturas nas redes de pesca. E isso nos fez suspeitar de um declínio populacional, dada toda essa sensibilidade que eu já mostrei, né? Então nós implementamos um estudo onde nós mapeamos a distribuição dos animais, as redes de pesca, identificamos os lugares onde estava tendo essa maior sobreposição, e esse estudo culminou no estabelecimento de uma área de proteção no estuário da Lagoa dos Patos e costa adjacente. Essa área de proteção, mesmo depois da sua implementação, nós víamos que ela não estava funcionando da melhor maneira, porque os pescadores continuavam a usar aquela área e os animais continuavam a morrer. Então, isso gerou muito conflito, né? O que nós não esperávamos. E aqui eu trago um momento que para mim é um momento marcante, um momento emblemático, né? Eu estava fora do país quando eu recebi uma ligação do diretor do Museu Oceanográfico me dizendo o seguinte: Pedro, nós temos um grande problema aqui. A fiscalização apreendeu embarcações pescando dentro da área de exclusão de pesca e houve uma revolta geral dos pescadores artesanais. Nós precisamos resolver. Bem, eu não preciso dizer que, obviamente, que eu não resolvi nada naquele momento, né? Eu estava em outro lado do mundo, mas esse momento, eu posso afirmar para vocês que ele foi um momento de transformação na minha vida acadêmica e como biólogo. Eu percebi que eu precisava me desconstruir como um biólogo, um cientista de gabinete, cego por dados, planilhas e por modelos, que muitas vezes ele não reflete a realidade socioambiental daqueles problemas que a gente tem que enfrentar mesmo para essas espécies tão bonitas e importantes para nós, né. Então nós descobrimos aí, botamos uma força, tarefa para descobrir por que aquelas pessoas continuavam pescando naquela área. E o que nós descobrimos foi que, durante o processo de tomada de decisão, não foi levado em consideração nenhum aspecto social. Foi muito mais uma imposição do que uma solução propriamente dita naquele momento. E não que não tenha o seu valor,
mas ela não levou em consideração que 71% das famílias de pescadores artesanais que vivem em Rio Grande vivem com até um salário mínimo. Então a reflexão é a seguinte: qual seria o impacto de uma área de restrição de pesca para essas pessoas, essas comunidades tradicionais que só sabem fazer isso, que fazem isso há muito tempo e precisam disso para viver, que já sofrem com as mudanças do clima, que competem por espaço com outras tantas atividades econômicas, né? Então, o que que significa para um pescador conservar um golfinho quando ele tem que botar comida na mesa dele para alimentar a família dele? Então essas reflexões me fizeram entender que a conservação, ela não era uma equação a ser resolvida no papel, mas sim uma relação a ser construída na prática. Não adiantava apenas proteger o golfinho, tinha que cuidar de quem estava dividindo o espaço com ele, porque afinal de contas, quem vive todos os dias no mar, muitas vezes guarda soluções que a ciência também demora a enxergar. E a partir daí, nós desenvolvemos uma nova abordagem, uma abordagem que não impõe, mas inclui. Nós começamos a procurar os pescadores artesanais, a entender os seus medos, as suas necessidades, a dialogar com eles e, acima de tudo, considerar o seu conhecimento tradicional para nossas águas. Da mesma forma, buscamos falar com vários atores locais e tomadores de decisão para também incorporar, entender, identificar as suas principais fraquezas, suas principais forças para o desenvolvimento dessas políticas públicas que afetavam a vida de muita gente. E os frutos já começam a aparecer. Hoje, nós capacitamos agentes ambientais, pescadores, armamos diálogos entre as partes de forma muito transparente. Criamos espaços onde o conhecimento tradicional e o conhecimento científico se encontram. Protegemos não apenas espécies, mas modos de vida. Da mesma forma, investimos pesado também na formação de multiplicadores do conhecimento através de cursos de formação ambiental marinha, levando essas pessoas a conhecer na prática a realidade social dessas nossas políticas. E fomos além, criamos aí uma grande rede de pessoas entre o sul do Brasil, Uruguai e Argentina, envolvendo governos, envolvendo universidades, ONGs. Formamos essa rede internacional que está focada com um objetivo comum, que é reverter o quadro crítico que se encontra a espécie, o ambiente, deixando os egos acadêmicos de fora. E por isso que essa rede funciona tão bem. E a população de botos, aquela ali do estuário, onde está a área de proteção, ela está relativamente estável com uma tendência de crescimento. E aqui eu queria deixar o registro que, obviamente, assim, ela não é fruto dessa nova abordagem, mas ela também é fruto dessa nova abordagem. Não tem mágica dentro da conservação, tem trabalho, diálogo, boa fiscalização e muita construção coletiva. Então, meus amigos, eu queria dizer para vocês que esse caso evidencia e mostra que a conservação não pode ser vista como um processo científico que eventualmente engaja a sociedade. Ela tem que ser vista como um processo social que envolve a ciência. E o chamado que eu deixo aqui para vocês é que nós possamos olhar para os maiores desafios ambientais dos nossos tempos. E não só esses relacionados aqui aos golfinhos, aos cetáceos, mas todos os ecossistemas, para que juntos possamos desenvolver e encontrar as melhores soluções possíveis, que não apenas fale da sobrevivência, mas que traga, acima de tudo, dignidade. Muito obrigado.